Olá! O programa Universo Unidade hoje está um pouco diferente. Nós viemos ao supermercado com a professora e nutricionista Sarita, que é coordenadora do curso de nutrição da Unidade e que, junto com alunos do curso, fez um e-book sobre como fazer compras de maneira segura, eficiente e tranquila. Professora Sarita, qual foi então a proposta desse e-book? Então, com esse cenário que a gente está vivendo, eu fiz a proposta então para alguns alunos do curso de montar um e-book que pudesse dar dicas para as pessoas de como fazer as compras de maneira segura e também algumas dicas de como comprar, como escolher os alimentos, né? Como não comprar demais, enfim, para a gente poder ajudar as pessoas, né, nesse momento a se organizar em relação às compras. Professora Sarita, e antes de vir ao supermercado, é preciso ter alguma organização, algum cuidado especial? Sim, sempre antes de vir ao supermercado a gente precisa se organizar, porque senão a gente nunca vai saber exatamente aquilo que a gente tem que comprar e acaba comprando demais. Então, num primeiro momento, a gente tem em casa uma despensa mais ou menos organizada para que a gente saiba o que a gente tem, né, em casa, para não comprar coisas que a gente já tem em estoque. Depois disso, fazer uma lista. Então, sempre vir ao supermercado com uma lista, sabendo aquilo que a gente vai precisar. E aí a gente já tem mais ou menos uma média de o que a gente consome, né? Quais são os produtos que a gente geralmente compra. Então, fazer uma lista baseada nesses produtos que a gente já tem o costume de comprar. E também é importante a gente estabelecer um valor, um preço, para não chegar no mercado depois, na hora que chega no caixa, se assustar com o valor da compra. Professora, eu já li algumas vezes que é indicado a gente não vir ao supermercado com fome. É válida essa dica? Sim, é válida essa dica. Se a gente vem no mercado com fome, a gente acaba comprando mais do que a gente compraria se não estivesse com fome. Porque aí o nosso cérebro vai dizer, não, eu quero isso, né, eu quero essas coisas, e a gente vai acabar comprando a mais do que a gente precisa. Então o melhor é sempre, pelo menos, fazer um lanchinho antes de vir ao mercado. Professora Sarita, vamos então às compras? Vamos. Professora Sarita, então vamos iniciar as compras. Há uma sequência a ser seguida ou não? Então, a gente tem que pegar alguns produtos por último, né? Por exemplo, os produtos resfriados, os produtos congelados, a gente deve sempre deixar por último. E também os produtos de limpeza, né? É bom pegar no final para evitar o contato com o alimento. E a gente também deve organizar, por exemplo, a nossa lista de compras, né? Aquela que a gente fez em casa, a gente tem que organizar ela por seções. Então, botar todos os itens que ficam próximos no mercado juntos, para que a gente não precise ficar circulando dentro do mercado muito tempo. Vamos lá então. Ao escolher as frutas e verduras, há alguma orientação que o consumidor deve seguir? Bom, é importante, né, a gente sempre observar a qualidade, né, do produto que a gente está buscando, né? Então, sempre procurar olhar, ver como é que ele está, se ele está amassado, se não está, né, em nenhuma parte estragada, para levar para casa um produto que vai durar bastante tempo, né? É importante observar também a sazonalidade dos produtos. Então, é importante a gente entender um pouquinho de em que época que cada alimento é melhor produzido, né? Porque a gente vai ter um produto com menos agrotóxico, com menos veneno, com menos tempo de produção e geralmente ele é mais nutritivo e mais saudável. Então, sempre procurar produtos que estejam na época, que aí vai ser melhor, né, em relação principalmente aos nutrientes. Uhum. E em relação às frutas, qual a aparência, o que o consumidor precisa olhar? Então, a gente sempre tem que olhar o produto por fora, né, para ver se ele está íntegro, se não tem nenhum amassado, se não tem nenhuma parte que está já começando, né, a amadurecer, ficar bem amadurecido, né, quase podre, assim. Então, a gente sempre olhar essas características. Nos produtos de modo geral, professora Sarita, então, o que é preciso ser observado? O que a gente precisa observar nos produtos é a primeira coisa, a data de validade. Então, a gente sempre procurar observar a embalagem do alimento para ver se ele está próximo do vencimento, se a gente vai dar conta de usar ele até o vencimento, né? E também observar a qualidade do produto, né? Se está tudo certinho. Geralmente, hoje nos nossos mercados, a gente geralmente tem um controle de qualidade, né? E eles acabam sempre conferindo se os produtos estão todos de acordo. E de qualquer maneira, às vezes, se a gente encontra também um produto, é só entrar em contato, né, e entregar para eles, que às vezes sempre acontece, né, de alguma coisa passar, mas não tem problema nenhum. Mas principalmente em relação ao vencimento, né, a gente tem que olhar, e principalmente para cuidar se a gente vai dar conta de usar esse produto em tempo, né, para que ele não vença na nossa casa. E durante as compras, a organização do carrinho, como deve ser?
Bom, como eu falei no começo, né, a gente sempre tem que pegar os produtos refrigerados e congelados por último. Então a gente primeiro vai botando no carrinho os alimentos, né, que podem ser mantidos à temperatura ambiente e de preferência colocar os produtos de limpeza separados dos alimentos, né, porque pode acontecer de vazar alguma coisa, acaba dando cheiro, né, no alimento e vai estragar aquilo que a gente está comprando, tá? Então, essa organização. Primeiro os secos, né? Depois os resfriados, os congelados e por fim os produtos de limpeza, tá? Ok, vamos lá. Então chegamos nos frios. Em relação às carnes, que aspectos nós devemos observar? Bom, de maneira geral, a carne ela tem que estar firme, né? Não pode ter um aspecto assim pegajoso, nenhuma parte verde ou que tenha uma mudança de coloração. Em relação aos peixes, né, a gente sempre pede para observar se o peixe a gente consegue ver a cabeça, se os olhos estão brilhantes, né, que isso é uma característica de frescor no peixe, se ainda tem as escamas, ou então se a gente comprar dos que já vem nos pacotes, né, então é observar se a carne ainda está firme, né, enfim, isso é importante, também não pode ter mudança de coloração. Professora, então mesmo com a lista feita, pode ser que aqui no supermercado surge aquele impulso de comprar algo que não estava previsto. Como proceder em relação a isso? Bom, primeiro a gente tem que lembrar do nosso preço, né, na nossa meta que foi estabelecida lá no começo. Então, se a gente estabeleceu um valor para aquela compra, né, se realmente esse algo a mais vai estar dentro daquele valor da nossa compra. De qualquer maneira, a gente sabe que a nossa alimentação, ela, além de ser um ato fisiológico, ela é também um ato social, um ato de prazer. Então, às vezes, a gente pode sim levar alguma coisa que a gente gosta para casa sem problema. É só cuidar, porque isso não, a gente pode comer de tudo, mas não comer tudo, né? Então, assim, sempre a gente escolher alguma coisa, às vezes para preparar uma refeição para a família, algo, né, assim, para mudar a rotina um pouco e para tornar o momento da alimentação um momento prazeroso também é importante. Se couber dentro do orçamento, uma vez ou outra não vai ter problema nenhum. E o que seria o ideal? Fazer uma lista diária, semanal, mensal? O ideal é geralmente a gente fazer essa lista, essa compra, né, em intervalos menores. Porque geralmente quando a gente vai no mercado para comprar algo que, né, assim, para bastante tempo, a gente geralmente acaba comprando a mais do que a gente precisa. Então a gente ter mais ou menos uma lista semanal, né, em que a gente consiga ir comprando os alimentos para nos manter durante aquela semana e até ajuda a evitar que os alimentos estraguem em casa. Né, porque aí a gente não vai correr o risco de jogar dinheiro fora porque o alimento estragou e a gente não consumiu. Tá? A gente também pode aproveitar porque os mercados eles também têm dias de promoção. Então, às vezes, a gente vir ao mercado no dia que a gente precisa de alguma coisa e sabe que aquele produto vai estar em promoção. Também é importante para economizar. Professora, e às vezes a família tem uma rotina alimentar que não é tão saudável e às vezes quer aproveitar as compras para mudar um pouco esses hábitos alimentares. Como aos poucos as pessoas podem ir fazendo essa substituição por alimentos mais saudáveis? Assim, a gente, como eu falei antes, a gente não tem alimentos que são totalmente ruins e alimentos que são totalmente bons. A gente pode se permitir comer algumas coisas diferentes também de vez em quando. Mas o que a gente tem que sempre dar prioridade são para os alimentos in natura, né? Então, frutas, verduras, elas são bastante nutritivas e importantes. A dupla arroz com feijão é muito boa, né? A gente tem nutrientes ali que são importantes. Carnes também são importantes, né? Sempre dá preferência para cortes mais magros, né? Para carne que a gente consiga preparar que não seja com tanta gordura. E evitar doces, os industrializados, as bebidas muito açucaradas. Então tudo isso pode ser consumido, mas assim, às vezes uma vez por semana, uma vez a cada 10 dias, nunca diariamente, né? Isso não é saudável. Encerramos aqui as dicas de compras com a professora Sarita. Professora, muito obrigada pela participação. Tenho certeza que as dicas foram super válidas para a comunidade. Que bom, espero ter ajudado aí para a gente preservar a nossa saúde, né, e a saúde do nosso bolso. Se você quiser ter acesso ao e-book completo, basta escanear o QR Code que está disponível aqui na tela.